Eu creio, com toda a minha alma, que quando a gente tenta encontrar Deus, a gente quase que caminha na direção errada. Não somos nós que encontramos a Deus, né? Na verdade, é Ele quem nos encontra. Quando você lê João 15,16, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é você que me escolhe. Quando eu digo que escolhi a Deus, esse desejo só me veio porque Ele já havia me escolhido. Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Você quer Deus? Quantos querem Deus? Diga, eu quero mais de Deus. Por que você quer? Porque Ele quis que você quisesse. Ele opera o querer. Vai encontrar Deus? O efetuar também é Ele. Se Ele vir que o teu querer é verdadeiro, você o encontra. É Ele quem nos encontra. Nós o queremos porque Ele nos quis primeiro. Nós o encontramos porque Ele nos encontrou primeiro. Há um texto também, João 6,65, que ele diz: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe dá, se pelo Pai não for concedido. Então, se eu cheguei a Jesus porque o Pai me trouxe. É Ele quem gera a fome dele em mim. Então é Ele que nos encontra, é Ele quem nos acha, é Ele quem nos busca. Agora, quem é aquele que Ele encontra? Bom, Ele encontra aquele que Ele procura. Agora responda para mim, você sabe. E quem é aquele que Ele procura? Está na palavra. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Já falamos sobre Ele hoje aqui nesse culto. Deus encontra quem Ele procura. E Ele procura adoradores. E o que é um adorador? Adorador é aquele em cujo coração ainda habita um ser humano. Guarda isso. Adorador para Deus é aquele em cujo coração ainda habita um ser humano. Num tempo como esse que nós vivemos hoje, há tantos moradores possíveis querendo habitar nosso coração. Tantos sentimentos querendo fazer morada em mim e em você. Teu coração é uma casa desejada. Guarda isso na tua vida. Teu coração é uma mansão que deve ter muita coisa boa dentro, porque há tanta coisa querendo morar dentro da gente. Há tantas forças, tantas entidades, tantos sentimentos querendo fazer em nós morada, que administrar essa morada chamada coração está difícil, cada vez mais difícil. Quanta gente querendo morar em nós. Agora, tem dois moradores que eu acredito que são os piores. O ódio e a indiferença. Deus encontra adoradores. Adorador é aquele cujo coração, ou em cujo coração ainda habita um ser humano. E há duas forças que, se habitarem em nosso coração, expulsam o ser humano que há lá. Ódio e indiferença. Agora eu pergunto para você. Ódio e indiferença são sentimentos raros ou comuns no coração do homem contemporâneo? Tá fácil odiar, não tá? Por que eu cito ódio e indiferença, irmãos? Porque o primeiro, se age em nós, transforma a gente em monstros irracionais. Se o ódio me domina, me transforma num monstro irracional. E o segundo, a indiferença, faz de mim pedra. Faz de mim uma rocha insensível. Aí se você me pergunta assim, pastor, na sua prática pastoral, o que o senhor tem visto que mais deforma o ser humano? Esses dois sentimentos. E escuta-me, igreja, eu vou falar deles porque eu os conheço. Numa geração fria como a nossa, o ódio faz a gente se sentir vivo. Quem não conhece amor, quem não tem família abalizada, quem não tem razão para viver, quem perdeu esperança, o ódio faz você se sentir vivo. Por isso tanto ódio por aí.
Agora, qual o problema do ódio? Me faz, ou me transforma num monstro irracional. Me transforma num bicho, cuja produção é mortal. Eu mato tudo que está à minha volta, porque em mim esse monstro já matou tudo que estava dentro. Então, guarda no teu coração, Deus procura, Deus acha o que ele procura adorador. Adorador é aquele em cujo coração ainda existe o ser humano. O ser humano é aquele que não permitiu que o ódio que transforma em monstro haja. Então essa palavra é para você que está aqui, cheio de mágoa no coração, cheio de raiva, desesperançado por causa dos vagabundos deputados, por causa dos ladrões do Senado, por causa da injustiça para com os pobres, porque é funcionário estadual e não recebe, porque tem toda a razão para odiar. Nós, brasileiros e cariocas, temos toda a razão para odiar. Mas se eu odeio, o adorador some, porque me transforma em monstro. Mas existe um outro sentimento que brota em nós muitas vezes depois do ódio, que já frutificou, já quebrou tudo e não adiantou nada. Você fez justiça com a sua própria mão, você arrebentou, você quebrou, você espancou, virou essa coisa toda, mas não adiantou nada. Depois do ódio vem, sabe o quê? Indiferença. A indiferença te transforma numa rocha, numa pedra, num ser abjeto, sem sentimento, que já não consegue se alegrar com as mínimas coisas, que acaba perdendo o sabor na esposa, na filha, no filho, em Deus. A vida perde sentido. O monstro, como você ouviu, é o produtor de monstruosidade. E o indiferente é o homem de bem improdutivo. Você não é mau, você não produz maldade, você não espanca ninguém, você não redivide ninguém, mas você é um bom, é o do bem que não produz mais. O que adianta, pastor? O que adianta eu fazer o bem? O que adianta eu ser honesto? O que adianta eu ser justo? O que adianta eu ser bonzinho que só recebo na lata? Pois é, você vai se transformando num indiferente. E esse indiferente não te faz mal, mas te faz do bem inútil. O que produz mal peca, e o que sabe fazer bem e não faz, peca. Em Deus eu peco quando eu sou monstro, em Deus eu peco quando eu sou indiferente. Se eu peco na monstruosidade que produz maldade, ou no indiferente que está impossibilitado de produzir bondade, o adorador em mim some e Deus não acha. Não adianta mandinga, não adianta onda, não adianta pular onda, não adianta tomar banho de erva, não adianta dizer que todo caminho leva a Deus, não adianta estar perto de Deus, não adianta estar na igreja, não adianta virar o ano, não adianta subir monte, não adianta virar o ano de joelho, é bobagem. Eu tenho que ter cuidado com o monstro e tenho que ter cuidado com a indiferença. Guarda isso no seu coração. Em ambos os casos, no monstro e no indiferente, nós temos o aparecimento por invasão de duas entidades nocivas. O monstro e o indiferente são entidades nocivas e não identificáveis com a nossa essência. Quando você vira monstro, você produz certas coisas que diz, meu Deus, como eu pude fazer isso? Eu vi hoje. Pastor, eu não entendo como eu fiz isso. Pois é, uma entidade te dominou. Uma entidade gerou uma nova identidade que não é identificável com a tua natureza. Sua natureza foi deformada. E você começa a falar coisas que não é da tua natureza. Você começa a produzir coisas que não é da tua natureza. Você começa a desenvolver relações que não são da tua natureza. E você vai construindo amanhãs que vão desconfigurando o que Deus planejou para você. Cuidado com essas entidades. Indiferentemente você não toma mais partido, indiferentemente você não sofre mais com a dor de ninguém porque ninguém sofreu com a sua, indiferentemente você vai agindo como pedra, como um poste sem sentimentos. Não tem como Deus construir um ano para uma pedra. Não tem como Deus construir um ano para um monstro. Não tem como Deus criar um ano para indiferentes. Por onde vocês acham que essas entidades, o monstro indiferente, que gera uma nova identidade em nós,
invadem nossa vida e domina. Por onde que eles entram? Entra pelo coração. É por aqui, ó. Pastor, foi o diabo. Não foi o diabo, não. Quisera eu que meus problemas fossem o diabo. Quer saber, minha igreja? O diabo não me dá trabalho nenhum, mas ser humano. Você já aprendeu, né? A Bíblia diz que o diabo é o inimigo que já está posto debaixo dos nossos pés. Mas o meu eu, mas a ingratidão dele, a indiferença dele, a culpabilidade dele, a meninice dele, o mau caráter dele, isso adoece a gente. Desperta meu monstro ou me transforma numa pedra. Então vem do coração. Como diz Marcos, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Ele está dizendo, a desgraça que desgraça tua vida te habita. O que desconfigura o projeto de Deus para o teu futuro te habita. E só uma forma de controlar essa desgraça que saindo de mim pode contaminar o curso da minha vida é controlando pelo Espírito Santo de Deus. É pela adoração que eu faço isso. Adorador é aquele cujo coração ainda existe um ser humano. Nosso maior desafio hoje é não permitir que esse ser humano que habita nosso coração perca espaço em nós. Como é fácil botar esse ser humano para fora. O ódio e a indiferença são as forças mais poderosas. O nosso maior desafio é não permitir que esse ser humano perca espaço em nós. Não permitir. Porque é ele, com a ajuda de Deus, que domina esse lixo todo que nos habita desde a queda. É esse ser humano, com a ajuda de Deus, que faz com que tudo isso que habite em meu coração não frutifique. É esse ser humano que está aqui e pelo qual todas as entidades do universo brigam. Todas as forças do universo querem habitar nosso coração. Todos os espíritos das potestades do ar, os demônios, todos querem dominar o nosso coração e transformar a gente num monstro. Bom, eles têm conseguido fazer isso na humanidade com uma facilidade assustadora. E a maldade do homem me assusta e ela habita em qualquer um de nós. A única forma de vencer a indiferença que faz o bem estancar em mim, e o bem é semente, a única forma de deixar encolher esse monstro que nos habita é fazendo a manutenção da ser-humanidade em nós. Porque só seres humanos podem experimentar o Deus do Evangelho. Ele não trabalha com pedras e nem com bichos. Ele só trabalha com seres humanos. O verdadeiro adorador é aquele cujo coração é a habitação de um ser humano. Que Deus te dê a graça, nos dê a graça, vermos esse ser humano em nós, dia após dia, e estando em nós, ele seja um adorador e que por causa do qual Deus nos ache todo dia, o dia todo, até o final do ano, no nome de Jesus. E que o resto do mundo continue caminhando para onde está. Eu acho que para o fim, em Deus, nós vamos remar contra a maré. E vamos chegar ao final do ano mais uma vez dizendo, foi o Senhor quem fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a vida dele, o nome dele, vamos embora.